Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje eu vou falar sobre refração, aqui para vocês. Vou melhorar a refração da luz visível, principalmente. Claro, podendo se aplicar a qualquer espectro eletromagnético. Mas bem, vamos pensar na refração da luz. Tá? Focar aqui na ideia da luz. Vai ter um vídeo futuramente falando sobre refração em ondas mecânicas, em ondas em cordas, mas aí eu vou deixar para a parte da acústica, certo? Bem, a refração da luz vai consistir, basicamente, a refração é um fenômeno que se baseia na troca de meio. Então, eu tenho uma onda que se propaga em um certo meio, podendo ser até mesmo no vácuo, e ocorre, então, uma troca. Por exemplo, a luz visível, se propagando no vácuo, no espaço, e se encontrando aqui na nossa atmosfera, ou seja, ele passa a se propagar através do ar. Então, neste momento, há uma troca de meio, vácuo, ar, atmosfera. Então, a luz, neste caso, sofre a chamada refração. E o que é essa troca de meio, o que essa refração causa no meu comprimento de onda da luz visível, certo? Vou começar aqui com um pequeno exemplo, tá? Primeiro, que é uma incidência reta, ou seja, eu fazendo 90 graus em relação ao ponto incidente, Por exemplo, olha só, tenho aqui uma interface que vai dividir dois meios, certo? Aqui abaixo eu vou dizer que é água, e aqui acima eu vou dizer que pode ser o próprio ar, certo? Ao incidir um feixe de luz perpendicular sobre a superfície da água, por exemplo, eu tenho aqui uma lanterna, ou um emissor, de alguma fonte de luz, e vai emitir um feixe. Esse feixe, ao se encontrar com essa interface ar-água, vai sofrer essa refração, ou seja, ela vai passar a se propagar do ar para a água. Lembrando, a luz é uma onda eletromagnética, ela consegue se propagar, ela se propaga no vácuo. Mas isso não significa que ela não vá se propagar em outros meios, que é o que a gente chama meios transparentes para a luz, certo? Ar e água são ditos meios transparentes, a luz consegue atravessar esses meios. Então eu tenho aqui, Bem, o que acontece? Pensando no modelo ondulatório da luz, sabemos que ela possui um certo comprimento de onda, que é dado através da oscilação, ok? Então temos aqui, fazer um modelo aqui, está representado um comprimento inteiro de onda, lambda 1, que eu vou chamar do meio 1, que é o ar, e a água vai ser o nosso meio 2. Ok? Essa oscilação, lembrando que ela é transversal, ao sentido de propagação, uma onda transversal. E bem, ao chegar no meio água, trocar de meio ar para água, meio 2, este comprimento de onda vai sofrer uma, digamos assim, uma diminuição do seu comprimento. Vamos ter aqui então lambda 2, de forma que lambda 1, o comprimento de onda no meio 1 é maior que o comprimento de onda no meio 2. Claro, esse exemplo estrito ar-água. E com isso, vai haver também o quê? A modificação da velocidade de propagação, certo? Como velocidade de propagação de uma onda é o produto lambda f, com comprimento de onda diminuindo, eu vou ter também uma diminuição de minha velocidade. Então, se no meio 1 a onda se propaga com uma velocidade, aceita aqui, V1, no meio 2 ela vai se propagar com uma velocidade V2, de forma que V1 em módulo é maior do que V2. Então, eu tenho um aumento, uma diminuição, da velocidade quando sai do ar para a água. E isso aí são dois pontos que ocorrem
na refração. Tá? Bem, mas e a frequência que eu não citei? Bem, a frequência vai ter a ver com a quantidade de oscilações. Ou a gente pode pensar lá na ideia quântica da coisa, né, que o emissor vai emitir fótons por segundo, certo? Bem, entre um meio e outro não vai ter uma criação ou destruição desses fótons, certo? O número que incide na superfície é o número que vai atravessar a superfície. Então, eu continuo com a mesma quantidade de fótons por segundo dos dois lados. Pensando isso para a ideia de frequência, né? Claro, foi só uma analogia. A frequência no meio 1 e a no meio 2 é igual. Então, qual é a conclusão que a gente pode chegar? Que na refração, tá? Na refração, a frequência ela se mantém constante, certo? A frequência do... podemos pensar, né? Daí partindo para a ideia corpuscular, a energia, a frequência do fóton incidente se mantém constante, ele não muda. Certo? E com isso, inclusive, a energia, né? O fóton que vai atravessar o ar para a água, ele não vai perder ou ganhar energia. Não, ele vai modificar esses dois fatores, comprimento de onda e velocidade, certo? Então, isso aqui é uma ideia principal da refração, né? Que a frequência ela não se altera, o que vai se alterar são os comprimentos de ondas e as velocidades de propagação, saindo de um meio e indo para o outro, né? Mas bem, como saber se a velocidade vai aumentar ou diminuir durante a troca de meio? Aqui eu usei ar e água, certo? Dizendo que do ar para a água eu tenho uma diminuição, mas como é que eu consigo saber disso? Aí que temos um fator, né? Temos uma grandeza aqui, não uma grandeza, mas temos o chamado índice de refração, que é uma característica do meio, de refração, certo? Esse índice de refração a gente vai denominar com a letra N, que é o que vai me dizer, certo? Claro, comparando eles, eu vou conseguir saber se vai aumentar ou diminuir a velocidade, em consequência, os comprimentos de ondas. Esse índice de refração, ele é igual a uma razão entre C sobre V. Quem é C? Estes dois são velocidades. C é a velocidade da minha onda eletromagnética, ou melhor, a velocidade da luz no vácuo. Enquanto V é a velocidade que a luz tem no meio em questão, né? Certo? Então veja aqui, como eu só consigo ter velocidades abaixo da luz, esse índice de refração, né, uma consequência disso aqui, é que o índice de refração sempre vai ser maior ou igual a 1. Sendo 1 no vácuo ou no ar, que é a consideração que nós fazemos sempre, né? Tá? Que aparece em muitas questões. Então, isso aqui é o que vai determinar a minha velocidade vai ser maior ou menor, né? Bem, quanto maior o índice de refração, menor vai ser a velocidade, porque através dessa razão eu vejo que existe essa proporção, ó, entre índice de refração e velocidade. Uma proporção inversa. Quanto maior índice, menor é a velocidade. Em termos gráficos aqui, né, se eu fosse analisar a velocidade de propagação em função do índice, né, velocidade de propagação em função do índice, bem, como o índice só tem o valor mínimo 1, que é quando eu tenho a velocidade c da luz, tá? Eu só consigo analisar a partir desse ponto. Teria uma queda, né, uma função inversa aqui. Não podendo ter nada para cá, afinal não tem como ter uma velocidade maior do que a da luz, em consequência nenhum valor menor do que 1 para o índice, certo? Mais ou menos essa a ideia aqui, ok? Bem, isso falando do índice de refração e o que ele causa com a velocidade, né? Bem, lembrando, ó, a velocidade de comprimento, eles se reduzem proporcionalmente, né? Através desse índice. Tá? Deixa eu marcar aqui o índice. Tá? Certo? Bem, então,
para um comprimento de onda qualquer, quando sofre uma troca de meio, eu consigo determinar o quanto altera nesse comprimento de onda através do próprio índice de refração, né? De forma que eu vou ter o seguinte, ó, daqui eu consigo ter a seguinte relação, que V1 sobre lambda1 igual a V2 sobre lambda2. Ou seja, a razão entre a velocidade e o comprimento serão iguais, né? Até vendo daqui, ó, se eu isolar F, eu vou ter V sobre lambda. Tá? Se as frequências são iguais, respectivamente, as razões de velocidade e comprimento de onda são iguais também. Então, tem várias formas de se trabalhar, mas veja que as expressões são duas. V igual a lambda F e o índice de refração é C sobre V. Certo? Bem, um outro ponto importante, ok, para a gente salientar é para uma incidência não reta. Aqui eu dei uma incidência reta, ou seja, formando um ângulo de 90 graus em relação à superfície, ok? Bem, agora quando não é, né? Vamos fazer aqui o seguinte. Vou colocar aqui uma superfície. Traçar o raio incidente. Agora não vou usar a lanterna, vou usar simplesmente um raio incidente qualquer. Fazer mais inclinado. Tá? Temos aqui uma incidência não reta. Tá? Ou seja, fazendo uma inclinação. Está aqui o nosso feixe de luz, uma certa velocidade. E bem, essa inclinação a gente analisa não a partir da direção horizontal, como de costume, mas a partir do ângulo que a gente faz com a chamada reta normal. O que é a reta normal? É uma reta que forma 90 graus com a superfície, ou com o ponto em questão. Aqui a gente vai chamar um ângulo θ1, que é o chamado ângulo de incidência. Né? Ao incidir neste meio, né, o que ocorre? Devido ao fato deste comprimento de onda diminuir, assim como sua velocidade, a gente acaba tendo uma mudança na direção de propagação desta onda, fazendo com essa mesma reta normal agora um ângulo θ2. Né? A gente pode imaginar isso da seguinte forma, desenhar aqui ao lado. Fazer aqui a reta e dessa vez desenhar 3 conjuntos de feixes. Tá? Ó, tentar botar a flechinha deles todos lado a lado, fazendo o que seria uma frente de onda. Né? Devido à refração, este comprimento vai andar uma certa distância, este ponto. Este aqui, antes de chegar, né, vai ter andado, vamos dizer assim, um pouco menos. Né? Vou fazer aqui, por exemplo. Temos isso, aqui vamos ter isso, aqui vamos ter isso. Pensando na posição de cada um desses feixes. De forma que, olha o que ocorre com a minha frente de onda. Né? Eu tenho um desvio. Eu tenho aqui uma situação, aqui eu tenho outra situação. E a gente vê que existe uma mudança de direção. Né? Tá? Mas aí é uma ideia só para pensar sobre a ideia da refração. Outro jeito de pensar é o seguinte. Eu vou mudar a componente vertical da propagação dessa onda, sem alterar a horizontal, fazendo com que mude sua direção. Ok? Mas bem, qual é a ideia? Né? Entre esses dois meios, eu tenho índices de refrações diferentes, N1, N2. Tá? Para determinar, existe a relação entre esses ângulos, tem a chamada lei de Snell. Que a lei de Snell é justamente o que vai trazer a relação entre esses dois ângulos com seus respectivos índices de refração. Né? A lei de Snell diz o seguinte, que o produto N1 seno de θ1, ou seja, índice de refração do primeiro meio vezes o seno do ângulo de incidência, é igual a N2 vezes seno de θ2.
Então, temos aqui uma relação entre o quê? Entre o comprimento, melhor, entre o índice de refração e o ângulo, ou melhor, o seno do ângulo de incidência e de refração, né? Esses θ1 e θ2 são chamados ângulo de incidência, ângulo de refração, certo? Podendo usar também essa relação, né? C sobre V, junto aqui, N formas. Mas bem, temos agora 3 expressões, né? V lambda F, NC sobre V e N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2. Né? E percebe-se aqui, por essa relação, que o produto N seno de θ, ele é sempre igual a uma constante. Por que eu posso dizer isso? Porque independente do meio que venha, certo? Esse produto sempre será igual. Então aí já vem uma ideia que é a seguinte: se por um acaso eu tenho 2 meios, tá? Aqui é o meio N1, N2 e volta a ser o N1. Eu vou ter um raio que vai incidir. Vou fazer mais para cá. Incidir. Considerando que o N2 é maior, que nem no exemplo que eu dei aqui, eu vou ter um desvio, né, de forma a aproximar, né, que é outro ponto também, é que, como esses dois são constantes, né, se eu passar o seno para cá, eu posso dizer que o N é proporcional ao inverso do seno do ângulo. Ou seja, quanto maior for o índice de refração, menor vai ser o ângulo. Eu poderia dizer que aqui é o ar, aqui é a água. Pois como este ângulo é menor, eu consigo ver pelo desenho, este ângulo sendo menor, eu sei que esse índice é maior. Existe essa proporção, quanto maior índice, menor o ângulo. Então aqui eu já estou considerando que N2 é maior do que N1. E bem, chegando neste ponto, veja, eu tenho novamente a minha incidência. Por congruência, estes ângulos são iguais. Né? E pensando no caminho inverso, ó, eu estou indo para um N menor agora, voltando para N1. Então, meu ângulo volta a aumentar. De forma que eu vou ter aqui se aqui é θ1, aqui eu também vou ter θ1. Ou seja, esses dois raios, ó, quer dizer, o raio antes e depois, serão paralelos e sofrendo simplesmente um deslocamento lateral. Tá? Que é justamente o que acontece às vezes quando tu vai olhar direto num vidro, não dá a impressão que a imagem desloca um pouco para o lado, é justamente por isso. Né? Então, quando eu tenho várias faces paralelas entre si, eu posso usar tanto um ponto lá acima quanto um ponto lá abaixo, que eu vou ter sempre a mesma relação. Eu não preciso, por exemplo, pensar caminho por caminho. Não, pego o ponto que eu tenho de informação e vou direto para o final. Né? Se eu tenho, por exemplo, N comprimentos, eu vou começar com uma incidência dessa forma aqui, que vai diminuindo aos pouquinhos. Bem, eu posso comparar este diretamente com este. Tá? Sem me preocupar com o meio do caminho, sem me preocupar com alteração no resultado. E isso, claro, se todas as interfaces forem paralelas entre si. É importante, se uma das faces mudar o ângulo, daí já muda toda a estrutura. Mas aqui é um caso particular, certo? Que é onde a gente usa a chamada lei de Snell. E lembrando, quanto maior o ângulo, menor o índice. Quanto maior o índice, menor o ângulo. Proporção inversa, certo? Aqui, graficamente, eu poderia falar o seguinte, que pensar no índice de refração em função do seno do ângulo, ou até do próprio ângulo, né? Lembrando que eu não posso ter um índice menor do que 1, né? Então, aqui é o meu caso limite, certo? Eu teria basicamente isso aqui, o índice em função do ângulo.
né? O índice não podendo ser 1, tá? Mas aí é um caso à parte que também depende do ângulo de incidência, mas só para tratar uma função inversa aí. Né? Vou inclusive apagar aqui para não acabar atrapalhando mais. Tá? Daí bem, dentro da refração, dentro dessa lei, né, N1 seno de θ1, o que nós temos? Primeiramente, N1, ou índice de refração, ele não possui unidade de medida, é adimensional, é um índice. Né? Isso vimos pelo quê? Temos uma unidade de velocidade da luz, divididos por uma unidade de velocidade novamente. Então, não tem unidade sobrando, vai ser metro por segundo, cortando com metro por segundo. Então, o índice de refração, ele é adimensional. Assim como a função seno também é adimensional. Tá? Mas o seno, temos ali aquela tabela de valores, certo? Padrões, seno de 30 graus no meio, seno de 45 raiz de 2 sobre 2. Ok? É justamente esses valores que vão ser usados aqui. Tá? Mas também sem unidade de medida. Né? E bem, um efeito que acaba sendo muito importante aqui na refração é com relação a uma coisa que a gente chama reflexão interna. Né? Refração é um fenômeno que ocorre troca de meio. A reflexão, por sua vez, é um fenômeno onde a luz muda a sua direção, porém ela não sofre uma troca de meio, ela se mantém no meio. Né? Um dos seus componentes, velocidade, mudam de direção, inverte, né? No caso, o componente vertical, aqui pensando nessas incidências. Porém, a horizontal não, fazendo com que a luz se mantenha no mesmo meio. Mas, bem, temos um fenômeno aqui dentro da refração, que é a chamada reflexão interna. Tá? Como é que funciona essa reflexão interna? Bem, essa reflexão interna vai ocorrer quando eu tenho uma troca de um meio N1 para o meio N2, quando N1 é maior do que N2. Quando ocorre uma troca para o meio maior. Né? Como é que eu posso pensar nisso? Vamos pensar numa interface, pode ser ar e água. Tá? Daí um dado padrão aqui, o índice de refração do ar, ele é praticamente 1, a gente considera. Na verdade é 1,001, mas né, para termos de provas de vestibular, o 1 é uma ótima aproximação. Bem, quando um feixe de luz incide, né, uma fonte que está dentro da água, incide na interface que divide esses dois meios, pela ideia da refração, se aqui eu tenho um ângulo θ1, ao sofrer a refração, eu vou ter um ângulo θ2 que, como o índice de refração do ar é o mínimo, é o menor do que da água, bem, para um índice menor, um ângulo maior. Então, eu vou ter um aumento do ângulo de refração. Se eu trabalhar com alguns extremos, pegar um raio ainda maior, tá? Um raio com ângulo maior aqui, ó, um θ1 maior, eu consigo ter uma refração de forma que este ângulo θ2 acabe chegando a 90 graus. E aí nós chegamos numa situação limite. Por que limite? Porque a refração consiste no quê? No raio se manter, trocar de meio. Nessa situação limite, se eu aumentar um pouco mais esse ângulo, tecnicamente esse ângulo de 90 graus teria de ser maior. Então a luz não troca de meio. Se ela não troca de meio, o que vai valer vai ser a lei da reflexão. Então a luz passa a fazer o quê? Passa a refletir internamente. Né? Alguns chamam dessa reflexão de reflexão interna total também. Porque eu não consigo ter a refração, porque eu não consigo ter
eu estou acima daquele meu ângulo limite. Tá? E o ângulo limite é o ângulo o ângulo de refração será de 90 graus. Já vamos trabalhar isso aqui. Ok? Mas bem, quanto maior for daí então a incidência, o ângulo de incidência, é garantido que só vai ter reflexão. Né? Porque não tem como ter um meio termo, ou faz a refração ou faz reflexão. Tá? Bem, como é que funciona isso? Usando a lei de Snell. Temos aqui N1, seno de θ1, igual a N2, ou melhor, seno do θ limite, N2, seno de 90 graus. Ó, lembrando que aqui o ar agora é meio 2. Né? Tá aqui a minha troca, meio 1, interface, meio 2. Ah, não vamos confundir aqui. Ok? Porque eu já coloquei o seno de 90? Porque seno de 90 graus é o meu ângulo limite para eu continuar tendo a refração. Depois disso, somente reflexão. Né? Por isso que eu coloquei ângulo limite. Então, daqui, nós vemos o seguinte. Seno do ângulo limite é igual a N2 sobre N1. Né? Por quê? Porque este N1 está multiplicando, eu passo dividindo. E bem, o que acontece com o seno de 90 graus? Lá da trigonometria, sabemos que o seno de 90 vale 1. Então, simplesmente vamos ter essa relação. O índice, o seno do ângulo limite de incidência é igual a índice de refração do meio, né, de menor índice, divididos pelo de maior. A gente pode até reescrever aqui. Né? Esse aqui, o N2, é o menor, às vezes para o cara não se perder mesmo. E aqui o maior, que eu consigo ter essa condição. No caso inverso, eu não consigo ter, porque se eu aumentar esse ângulo, bem, eu vou ter sempre um ângulo menor. Então, para eu conseguir reflexão interna, nessa situação, só se o ângulo de incidência fosse maior do que 90. Só que daí ele vai estar no meio 2. Já não ocorre, é impossível. Certo? Então, vamos ter essa situação. Isso aqui é muito utilizado, por exemplo, dentro das fibras ópticas. Tá? Onde eu tenho, basicamente, um fio feito de fibra de vidro, é emitido, né, o sinal através de uma informação, de um feixe de luz de onda eletromagnética. Ao incidir no meio que divide a interface que divide os dois meios, este raio de luz sofre reflexão interna total, fazendo com que essa informação fique, né, sendo transmitida através do fio. Ok? E bem, para eu conseguir isso aqui, o θ limite, quanto menor o θ limite, quanto menor o ângulo limite, melhor vai ser para eu conseguir ter esse efeito. Porque mais fácil vai ser para eu, né, conseguir ter a reflexão interna. Então, quanto maior for a diferença entre os dois meios, menor vai ser o ângulo limite. Né? O que eu quero dizer com isso? Se aqui menor, eu só posso ter 1 no limite, mas quanto maior for o índice deste primeiro meio, né, que é a água, aqui nesse caso é fibra de vidro, quanto maior for esse índice, menor é o ângulo limite. A gente observa aqui a proporção inversa, ó, seno de θ limite, inverso do meio 1. Meio 1 é da onde ele parte. Ok? Para o caso do ar, né, para um caso onde eu vou ser transmitido para o ar, o seno do ângulo limite vai ser 1 sobre o índice de refração daquele meio que eu estou. Né? E daí confunde até menos, certo? Porque aqui eu estou lidando como sendo transmitido para o ar, ou seja, saindo o índice de refração valor 1, certo? E bem, um último ponto aqui, só para
complementar ali a parte final, que é a seguinte, duas situações. Uma é incidência sobre um semicírculo, tá? Que com a ideia de usar a reta normal, por exemplo, é justamente a ideia de eu utilizar uma reta que eu consigo ter em cima de uma superfície curva, tá? Então, o ângulo de incidência sempre vai ser esse aqui, de forma que eu consigo ter aqui dentro, analisar a refração, né? Daí, bem, ao incidir aqui, acaba aumentando o ângulo novamente. Estes dois raios aqui podem ser considerados iguais, se eu for trabalhar numa incidência que faz exatamente 90 graus, mas em outros pontos isso já mudaria, né? Se eu fizer um raio incidente neste ponto aqui, por exemplo, tá? O mesmo raio, da mesma fonte. Ok? Bem, o meio vai ser, o ponto vai ser diferente, então eu tenho um outro valor. Tem uma outra mudança, mas vou ter um outro aumento. Então eu vou ter diferenças nos ângulos. Então eu tinha citado ali anteriormente aqui com a questão de várias faces, né? Aqui são várias faces planas. Aqui eu não tenho faces planas, eu tenho interfaces, uma curva e outra plana, certo? Ok? Bem, ao falar de refração, tá? É basicamente isso. Tem um último ponto aqui só para não faltar muita coisa, que é a questão da dispersão da luz, que até então eu venho usando luz monocromática aqui para citar os meus exemplos. Mas o que é uma luz monocromática? É uma luz que tem apenas um comprimento de onda. Ou seja, pensando na luz visível, eu estou usando luz de apenas uma cor. Tá? E essa luz de apenas uma cor daria apenas um índice de refração. Mas o que ocorre quando, por exemplo, eu tenho uma fonte de luz policromática? Ou seja, compostas por vários comprimentos de onda, né? Fazer aqui uma incidência um raio vermelho, fazer aqui incidência um raio azul e aqui um feixe de luz verde. Tá? Os três ali no mesmo índice, tendo a mesma incidência. Lembrando que da questão da composição da luz, né? Esses três aqui geram um sistema chamado RGB, Red, Green, Blue, né? Que é o vermelho, verde e azul, certo? Que é o que compõe a luz branca que nós conseguimos enxergar no nosso olho, ok? Bem, para diferentes comprimentos de onda, eu tenho diferentes índices de refração, sendo que para a luz vermelha, né, eu possuo a menor frequência. Então, com isso, ele vai ter o menor desvio possível, né? A gente pode dizer que o índice de refração tem uma proporção aproximada com a frequência. Ou seja, quanto maior a frequência da minha onda eletromagnética, tá? Maior vai ser o índice de refração para aquela onda. Quanto maior o índice, maior vai ser o desvio que ele sofre. Então, a luz vermelha sofre um desvio muito pouco, muito baixo. Verde já sofre um desvio mais perceptível. E azul, então, mais ainda. Criando aqui, o que? Basicamente uma divergência entre os raios. Quem fez isso, um dos primeiros a estudar esse comportamento, foi o próprio Isaac Newton, lá das leis de Newton. Estudou a composição da luz e descobriu que a luz branca era composta por várias outras cores, né? O espectro da luz visível, as cores do arco-íris, no caso. Que o arco-íris nada mais é que um caso de dispersão da luz. Tá? Ocorre essa divergência, ocorre a separação, sendo o índice maior para o comprimento de onda da luz azul. E vemos isso muito bem no exemplo do chamado prisma óptico. O que é o prisma óptico? É basicamente um triângulo feito com material transparente, onde a luz incidente
se separa em todo o seu espectro de luz visível. Né? O vermelho, tem todos os outros no meio do caminho, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Mas aí separamos essas 3 cores que são as cores que o olho humano capta, né? O que seria o álbum do Pink Floyd, quem conhece? E é sempre dessa situação, né? Se o vértice do triângulo está voltado para cima, e a base para baixo. Se está de cabeça para baixo, eu vou enxergar isso de cabeça para baixo, né? Certo? E isso aqui é justamente o que ocorre dentro do arco-íris, certo? Porque o que acontece? Temos a gotícula de água, temos a luz incidente. Essa luz incidente, ao atravessar, vai sofrer refração para cada um de todos os seus respectivos comprimentos de onda, certo? Um desses raios de luz, um conjunto deles, acaba sofrendo a reflexão interna e acaba conseguindo o quê? Ser emitido, né? Sai, né? Vamos ver, entra na gota, reflete e sai por ela, formando a composição separada da luz, o que a gente chama de arco-íris, né? A composição, aquele colorido, certo? Isso tudo é feito da refração, certo, pessoal? Bem, no âmbito geral, né? Claro que tem muito mais coisa para falar a respeito de refração, mas aí é só fazendo os exercícios, teria disso aqui, ok? Bem, se gostaram da aula, peço que curtam, se inscrevam, compartilhem. Lembrando que apertando aqui, eu coloquei no início do vídeo também uma playlist falando sobre a refração, de exercícios contendo refração, e bem, dúvidas ou sugestões podem colocar nos comentários aí, certo, pessoal? Então é isso, desejo a vocês bons estudos e até a próxima!